Olá, gente. Olá. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você um dia, boa tarde, boa noite, naquilo que Deus tocar em seu coração. Eu queria hoje, de maneira diferente, né, falar testemunhos. Vou colocar também agora entre os quatro, tá? Oração, pregação, formação e testemunho. E eu vou falar um pouco sobre. As pessoas vão acabar me conhecendo um pouco melhor. Uma coisa que eu nunca comentei com ninguém na minha vida. Com relação a isso. Não é vitimização, tá? Eu já tive muito problema com isso no passado. Mas graças a Deus já foi resolvido. Eu estou muito bem. Vocês só vão acabar entendendo o porquê de eu testemunhar isso no final do testemunho. Com relação a minha vida pessoal, com relação até à minha família, né, com os meus pais. Eu tenho uma mãe, vou começar falando da minha mãe, que a gente se dá muito bem. Ela é o amor da minha vida, né, assim, não sei nem o que dizer. Ela me ajuda muito, ela me demonstra carinho demais por mim. E eu também a amo demais. E assim, a gente é muito cúmplice um do outro, de se ajudar. Sempre que quando ela precisa, eu estou à disposição. Principalmente quando questão de saúde, já ajudei bastante ela. E também na questão de internet, né? Às vezes na questão de entender, de resolver as coisas para ela. Ou até mesmo de resolver situações pessoais dela. Né? E ela também me ajuda bastante, minha mãe. Questões financeiras, questões de uma generosidade incrível da minha mãe. Tem meu pai. Então é aí que está a questão, né? E aí a gente vai ver a questão de relacionamento com relação ao servo de Deus, como lida com situações. Porque eu tive muito problema com isso no passado. E hoje lidar com. Meu pai que sempre, se não me odeia, sempre teve, é, me mostra essa impressão de que sempre me odiou. Sabe? Até porque, tipo assim. E isso é desde que eu nasci, tá? Você vê, por exemplo, a minha mãe. Por exemplo, eu sempre falo que o amor que eu tenho pelo meu pai e pela minha mãe é o mesmo que minha mãe tem pelos dois filhos dela. Eu só tenho um irmão. Porque eu sou muito mais, tipo assim, vamos colocar. Meu irmão é um cara incrível. Tá? Eu amo meu irmão pra caramba. Mas junto com a mãe eu sou mais presente. Isso não é uma questão, não é um demérito para ele. Eu tô sempre com a minha mãe, eu tô sempre tentando ajudar ela na maneira possível. E o irmão também ajuda quando pode. Mas é tipo assim, eu junto com ela, eu sou aquele anjo que cuida dela. Né? E meu irmão cuida quando pode também. Meu irmão também, a realidade do meu irmão hoje, tem criança pequena, é casado, eu sou sozinho. Mas independente se eu cuido mais ou cuido menos, o amor que minha mãe tem pelos filhos são iguais. E a mesma coisa, meu amor com os meus pais. Né? Eu não sei se minha mãe realmente ela é carinhosa por excesso comigo. E meu pai não, tem a impressão que me odeia. Mas o meu amor pelos dois é igual. Porque Deus me deu eles como pais. Não é? E eu sempre procuro tirar lições daquilo que às vezes acontece na vida da gente. Eu, desde criança, gente, desde criança, por exemplo, eu vou colocar, eu estou falando do meu pai com relação a eu e meu irmão. No passado, eu acredito que eu nunca tive ciúmes do meu irmão. Mas hoje, simplesmente, quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai entendendo determinadas situações. Eu, por exemplo, eu tive uma vida sofrida desde criança. E não é vitimismo, é a realidade. Eu apanhava do meu pai. Meu pai, ele tentava manter o respeito pela violência, não pelo
temor, não pelo respeito em si. Né? Ele queria manter a autoridade pela violência, não pelo respeito. Entendeu? Então minha infância foi apanhando demais, mas apanhando demais. Do meu pai, eu nem sei se por razão ou não. Não sei se tem razão de a pessoa ser espancada. Né? Eu não apanhava, eu era espancado quando criança. Eu apanhava de cinta e cheguei a apanhar de chicote de cavalo, onde eu fiquei tão marcado que nem aqueles escravos que a gente vê em filme, tudo, aquelas as costas marcadas, eu fiquei. Uma vez eu fiquei, quando eu apanhei com chicote de cavalo. Chegou um determinado momento da minha vida, eu vejo que eu errei nessa época. Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei maior de idade, falei, peraí, eu não sou mais criança para apanhar. Se meu pai vier para cima de mim, eu estou falando isso, gente, não é exemplo, é errado. Mas com 18 anos, eu não conhecia, eu não tinha a vivência espiritual que eu tinha. Falei, se ele vier para cima de mim, vamos ser no mano a mano, nós vamos pegar na porrada os dois. Isso aconteceu 2 vezes. Uma vez eu me prejudiquei, a segunda ele se prejudicou. Sabe? Só que a primeira que ele me prejudicou, eu quase fiquei paraplégico. Porque a gente quebrou todas as cadeiras da Copa. E a hora que eu caí no chão, ele chegou do trabalho, estava com aquela bota biqueira de aço, ele deu um chute nas minhas costas e estourou meu cóccix. Por pouco. Por Deus mesmo que isso não me tirou a minha mobilidade. Mas isso não é o certo. Hoje, por exemplo, eu lido com isso com muito mais naturalidade. E não foi fácil viver. Porque eu era uma criança. Uma criança vendo um adulto com uma força descomunal, totalmente diferenciado. Um homem que fazia musculação, que mexia com halteres, halterofilista. Com uma criancinha, né, pequena. Era bem desigual. Às vezes eu não sabia porque estava apanhando, porque eu era criança, mas apanhava. Porque o, a arma dele era violência. Né? Gente, por favor, falando isso, como eu falei, eu amo meu pai. Independente de tudo que aconteceu, em Deus eu aprendi a amá-lo. Nunca, quem conhece meu pai e está vendo esse vídeo, não levem isso para o pessoal. Tá? É só um testemunho que eu quero dizer. E é justamente isso que eu estou querendo mostrar. Naquilo que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Honrar teu pai e tua mãe. O próprio Deus Pai falava lá no Antigo Testamento com Moisés, nos 10 mandamentos. E Cristo, né? Depois veio. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar os teus inimigos. Meu pai não é meu inimigo. Para mim, não. Talvez eu seja para ele, eu não sei o porquê. Porque eu nunca dei motivo para isso. Poxa, desde criança. E o meu irmão apanhou uma única vez que eu lembro. Eu não estava em casa quando isso aconteceu, eu fiquei sabendo. Quando eu cheguei em casa, acho que eu estava na escola à noite. Quando eu cheguei, fiquei sabendo. Ele apanhou. Eu falei, ô louco, que milagre. Sabe, mas tudo você tira lições. Meu pai foi um péssimo pai. Mas isso teve o lado ruim e o lado bom. Talvez na minha questão da minha personalidade mexeu muito comigo, no lado ruim. Né, onde hoje eu tenho muita dificuldade de relacionamento, principalmente lidar com chefia. No ambiente de trabalho eu sempre tive muita dificuldade com isso, pela questão de você como criança e olhar o lado mais forte, você não poder fazer nada. Então, às vezes dentro de relacionamento, só que isso tem mudado muito. Porque toda a minha vida eu procuro crescer com os ensinamentos, tirar lições e tentar melhorar, né? Tentar ser uma pessoa melhor todos os dias. Isso já mudou muito. Mas eu reagia com violência muitas vezes, como um animal quando é acuado. Isso aconteceu muito comigo.
E isso eu tenho trabalhado em mim, muitas vezes, em questão de relacionamento. E, assim, né, na questão pessoal, esse é o lado ruim. O lado bom de tudo isso acontecer foi que, diante do erro do meu pai, eu aprendi a ser um excelente pai. Eu nunca bati na minha filha. Nunca. E eu soube educá-la com sabedoria. Assim, usando muito aquilo que Salomão fazia, sempre buscando como que eu posso agir em cima disso. Tem situações muito interessantes onde eu eduquei a minha filha mostrando para ela situações da vida, desde criança. Porque eu não queria que ela passasse por tudo aquilo que eu passei. Meu pai fala que ele teve uma vida muito difícil com meu avô. Meu avô era um cara incrível, tá? Ele já morreu há muitos anos, mas toda a experiência que eu tive com o seu Júlio, meu avô foi maravilhoso. Eu posso dizer isso. Um homem que eu amo, que morreu, não está mais no meio de nós, mas que para mim sempre foi um homem incrível. Sempre um exemplo para mim. Eu amava demais meu avô. Assim como amo meu pai. Porque as atitudes dele não vão definir aquilo que eu sou ou como eu vou tratá-lo. Sabe? Mas eu quero dizer isso que desde que eu nasci até hoje, o tratamento dele comigo é muito mais rigoroso do que com as outras pessoas. Não vou lhe falar do que aconteceu mais recente, onde eu trabalhei com ele e você vê que você tinha menos valor dentro de um trabalho, mas eu não vou entrar em detalhes. Tá? Você tinha menos valor que até que os funcionários, você sendo filho. Onde o seu respeito lá dentro, e eu conquistei o respeito dos funcionários porque eu não tinha autoridade da parte dele. Trabalhando, mostrando a minha capacidade e a minha competência. Mas isso eu consegui mas dele nunca consegui. E foram situações muito constrangedoras que eu passei. Mas o que eu quero colocar com tudo isso? Para encerrar essa. É a primeira vez que eu falo sobre isso, em toda a minha vida. E abrir o coração de uma forma muito pessoal, não é? Mas dizer que um cristão viver diante de uma situação dessa, onde é uma das pessoas mais importantes da sua vida, é o seu pai. Para vocês, todos são. E para mim também não deixa de ser. Mas eu posso dizer, eu amo meu pai, mas ele sempre foi um péssimo pai. Ele nunca demonstrou amor verdadeiro. E se algum dia esse vídeo chegar até ele, eu acredito que não vai chegar, são quase 100 vídeos que eu tenho feito aqui, mas eu não estou mentindo, ele sabe o tratamento que ele sempre me deu, sempre foi diferenciado, tá? Eu sempre fui a última pessoa que ele confiou, eu sendo sempre honesto com ele, não sei o porquê, tá? A minha mãe tem uma confiança em mim que eu tenho as senhas do cartão dela, todas. Eu dirijo o carro dela, eu faço tudo para minha mãe. Eu tenho, eu tenho tudo. Eu tenho acesso à conta dela. Eu tenho tudo. E nunca peguei um centavo dela. Assim também é com meu pai, né? Com relação a minha, ao meu caráter e à minha honestidade. Isso nunca vai ser diferente. E lidar com isso no começo foi muito complicado. Né? Quando criança. Até o dia que você começa a caminhar em Deus e você começa a entender
que você não tem que ser como todo mundo, mas você precisa ter uma atitude diferenciada. Glória a Deus, Deus me deu uma mãe que sempre foi suporte para mim. Se bem que, posso dizer, no momento mais difícil, agora eu vou dar moral pro meu pai, tá? No momento mais difícil da minha vida, eu só tive ele do meu lado. Só ele. No momento do meu divórcio, eu olhava para um lado e para o outro e não tinha ninguém. E a única pessoa que falou, olha, eu estou do seu lado, eu estou com você. Eu também não concordo com o que está acontecendo, mas eu também passei pela mesma situação de divórcio. Então eu estou com você. Nem mesmo minha mãe ficou do meu lado. No momento que eu estava sozinho, foi no momento mais difícil. Eu posso dizer isso. Tá, isso é um ponto positivo para ele. Né? Eu não vou dizer que foi de todo mal. Eu precisei, foi o momento que eu mais precisei. E foi o momento que eu pude contar com ele. Quem eu pude contar no momento mais difícil foi ele. Mas eu não sei se é o jeito dele demonstrar amor. Eu não sei se tá errado, né? O jeito de demonstrar amor. Mas ele nunca foi um pai presente, um pai na sua coisa mais importante que ele tinha que dar, que é amor, ele nunca deu. Isso é fato. Tá? Ele me ajudou em muitas coisas. Posso dizer aqui mais, tá? Ajudou com a minha pensão. Ele pagou a minha pensão. Porque a maior parte da minha vida eu fiquei desempregado. Só os primeiros meses que eu tive como pagar a minha pensão. Muitas das vezes eu não tinha. A grande maioria das vezes ele foi presente nisso. Durante depois do meu divórcio também, de 2013 para cá, nós estamos em 2025, eu sempre tive uma cota de combustível que ele pagou para mim, para o meu carro. No começo era bastante, depois foi ficando pouco, mas me ajudou bastante. Financeiramente eu não posso dizer que ele nunca me ajudou, mas o tratamento, desde que eu nasci, sempre foi mais rigoroso comigo. Sempre foi mais. Até que um dia que eu cheguei e falei, eu não vou mais pedir nada pro meu pai. E eu não pedi mais, isso foi durante anos. Até que um dia eu precisei, realmente eu precisei. E falei lá, joguei na cara dele, falei, olha, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia pedir nada pra você. Mas eu estou precisando hoje, é uma responsabilidade, eu tenho uma pregação para fazer em Campos do Jordão, o meu carro não tá bom, eu preciso trocar o comutador de partida, ele não tá pegando. Então eu te peço, o senhor pode me arrumar esse dinheiro para mim poder. E ele me arrumou, eu consegui fazer, honrar meu compromisso. Mas eu prometi nunca mais pedir nada para ele. Eu trabalhei com ele, foi ele que me ofereceu o trabalho. Porque ele cobra tudo que ele oferece. Que eu peço, quer dizer, né? Que ele oferece, não. Mas tudo que eu peço, ele cobra. Então eu prometi para mim nunca mais pedir nada para ele. E eu não peço. Posso passar fome, morrer de fome. Mas eu não peço. Não é orgulho. É uma questão de dignidade. O mínimo de dignidade a gente tem que ter. Não é? De que às vezes você fica ouvindo coisas que você é desnecessário. Então a questão é essa. Eu quero mostrar com tudo isso, tirar uma de lição, que a gente precisa amar. Tá? A vida não é fácil para ninguém. Ninguém precisa ser. A gente não precisa vitimizar, chorar. Tanto é que isso eu nunca contei para ninguém. Mas é difícil para mim viver com isso. Eu confesso com isso. A gente é humano, não é? Mas Jesus me ensinou a amar, respeitar. Deus Pai ensinou a respeitar os nossos pais, estão certo ou errado. Né? Respeitar. Mas se está errado, mesmo respeitar não quer dizer que você aceite aquilo que é errado. Você pode, com respeito, criticar, mostrar, mesmo que ele não. Meu pai, ele nunca ouvi da boca do meu pai assim, olha, desculpa. Eu nunca ouvi uma palavra desculpa da parte dele.
Nunca. Nunca ouvi. Nunca ouvi também ele, né? Não, eu estou errado, me desculpa isso. Outro dia, uma conversa que eu tive com ele, eu falava, poxa pai, estava falando da questão de arrogância, né? E eu falava aí, eu falava que o arrogante é aquele que é que é aquela pessoa que é o arrogante, caramba, eu quero lembrar o que eu disse, né? É o imaturo, isso. O arrogante é o imaturo. Porque ele se fecha na redoma dele e ele não dá a oportunidade de crescer. O humilde é o que tem maturidade, porque ele enxerga em cada pessoa, por mais simples que ela possa ser, a oportunidade de aprendizado. Então ele cresce. Porque com humildade você se abre às outras pessoas e aprende com elas. O arrogante não, ele acha, eu sou o cara, eu sou o bonzão e, e eu sempre... Então ninguém tem nada a me ensinar. Né? Aí eu conversando com ele, ele falou assim, eu já fui arrogante, ele falou, mas eu era arrogante naquilo que eu era bom, dentro de trabalho, que ele falou. Eu falei, pai, mas aí acaba sendo ignorância, porque eu posso ser muito bom no que eu faço. E as pessoas vão depender de mim. E eu coloco sempre, e eu falo isso dentro da igreja, inclusive. Não existe o insubstituível, mas existe o essencial. Quem é o essencial? O essencial é o insubstituível até aparecer alguém que faça o que ele faz. Pode até fazer pior. Mas se o essencial ele é uma pessoa insuportável, né? Ele é bom, mas ele é insuportável, às vezes é preferível colocar um pior, que faça pior, mas faça, do que suportar o essencial. E às vezes, o essencial, você é muito bom no que você faz, mas sempre aparece alguém melhor, que possa fazer melhor do que você. Pode ser que demore, mas um dia aparece uma pessoa que tem mais capacidade do que você. E nisso você vai ser ocioso, e nisso você vai perder. Então, é você ter excelência no que você faz, você ser bom e ter humildade. Que a partir do momento que você tem humildade, você só ganha com isso. Eu sou bom, eu sou o melhor dentro da empresa. Mas quem disse isso? Eu acho isso. Não, de repente você realmente é. Mas você. Eu falei isso pra ele. Sempre vai aparecer alguém melhor. Um dia, pode demorar, mas um dia aparece. Alguém que faça melhor do que você. Porque você não é o melhor do mundo. Não é? Ou aquilo que eu falei, se você é essencial, vai encontrar alguém que faça até mesmo pior. E às vezes é até mais interessante ficar com o que faz pior. Mas que não seja insuportável, que não seja arrogante. Né? E eu coloquei isso para ele. Mas essa é a grande realidade. Eu nunca ouvi um pedido de desculpa do meu pai. Nunca. Nunca ouvi. Nunca ele me deu razão. Minto. Não, mas ele não foi desculpa. Eu lembro há muitos anos atrás, quando eu ainda era um moleque, que acabou a gasolina e a gente estava no meio da serra. Uma vez que eu me lembro ele me elogiar. Acabou a gasolina do carro, estava eu e ele sozinho, descendo a serra de Ubatuba, Oswaldo Cruz. Acabou a gasolina e ele tinha um galão de gasolina no carro, mas não tinha um funil para colocar a gasolina. E falou, dá um jeito aí, eu preciso colocar a gasolina aqui dentro. Aí eu saí com o meu jeito mesmo de tentar se virar, proatividade, de tentar resolver as coisas. E achei uma garrafa de água mineral. Aí a gente cortou e fez funil. Falei, pô, ele me elogiou nesse dia. Eu me lembro, foi a única vez que eu me lembro que ele me elogiou. Que ele colocou
né, que ele deu valor para alguma coisa que eu fiz. Mas aconteceu muita coisa que eu falei para ele, olha, fique esperto com essa pessoa, que essa pessoa não presta. Ah, para você ninguém presta. Aí ele vai e toma um balão daquela pessoa. Não é? E perde muito dinheiro. Eu falei, eu avisei o senhor me deixou sozinho aqui, o senhor saiu, então ele nunca confiou em mim. Mesmo eu provando para ele que eu tinha razão. Não é? Mas é isso, gente. A vida tem que seguir. Você tem que amar aquela pessoa que te faz mal. Quando Jesus fala, se você ama quem te faz bem, que recompensa que você tem? Os pecadores não fazem o mesmo? Se você quer o céu, se você quer estar junto de Deus, você precisa fazer diferente. Você precisa fazer o que ninguém faz. E isso, fazer o que ninguém faz, é amar quem não pode te amar. Primeiro, ele é meu pai. Por algum motivo, eu nunca falo para Deus o porquê, mas para quê? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? Qual lição eu posso tirar de tudo isso para que eu possa, lá na frente, crescer? Como uma pessoa mais espiritual, mais, uma pessoa, né, melhor. O que eu posso tirar disso? Não é? E não, meu pai não é assim só comigo, é assim que foi comigo. O relacionamento do meu pai comigo é a mesma coisa que ele. São duas pessoas, né? Para o meu pai sempre tratou da forma que trata comigo, e a minha mãe também. Sempre tratou a minha mãe com desprezo, sempre, sabe, da mesma forma que ele me trata, ele tratava a minha mãe também. E, então, fomos sempre nós dois. Teve muito mais rigor da parte dele com relação aos outros. Um estranho para ele vale mais do que nós. A mulher que casou com ele na igreja, que hoje não está mais com ele, né? Mas que escolheu ele para ser o homem da vida dela, né? E jurou no altar isso. E ela cumpriu o que ela jurou no altar, até então, não é? E, e eu, né? Os estranhos têm mais valores do que a gente. Porque, querendo ou não, pela igreja, meu pai e minha mãe ainda são um só corpo e uma só carne. Embora, pelo meu conhecimento de nulidade, o casamento deles pode ser anulado, mesmo durando 25 anos. Né? Mas as razões, pode ser anulado o casamento deles. E, e é isso, gente. Que a gente possa aprender a ser diferente. Amar quem não tem capacidade de te amar. Viver uma realidade e tirar disso. Lógico que para o ser humano é difícil. Para mim foi muito difícil esses últimos anos. Eu trabalhava para ele, eu andei para trás. Porque quando eu fui trabalhar para ele, eu tinha um carro. Agora que eu saí, meu carro foi destruído na roça. E pelo que eu ganhava, eu trabalhava, eu pagava para trabalhar praticamente. Só que, por ser seu pai, você lidava com aquilo como se fosse seu. Tipo assim, quando eu falo como se fosse meu, não que eu mas a responsabilidade de trazer para si, e mesmo não sendo valorizado, é do seu pai. Então, eu preciso dar o meu melhor. Você entendeu? É isso que eu falo, que tratava como se fosse meu. Eu nunca me. Ele falava que sim, mas isso nunca aconteceu. Os próprios funcionários confirmavam isso. Eu nunca me prevaleci de ser filho. Até porque eu nunca tive esse, essa moral toda com ele, né? Nunca. Simplesmente. É, eu simplesmente trabalhava lá. Sabia que eu era mais um, às vezes eu era o menor de todos lá. Porque para ele eu era. Sempre foi. Não é? Hoje, a minha madrasta é uma pessoa incrível também. A Cristina é uma pessoa que eu admiro bastante. Até por lidar com ele.
né? Diferentemente da minha mãe, ele passa um dobrado com ela, porque ela é uma pessoa incrível, mas também não dá muito boi para ele. Só que de vez em quando ela engole alguns sapos também, que às vezes eu vejo. Mas ela tira isso com muita elegância, sabe? É, mas é isso, já deu meia hora de. Mas o que eu posso tirar? O que eu posso dizer, então, para encerrar o testemunho? Por que eu quis dizer tudo isso? Talvez você passe por situações parecidas. Talvez não seja seu pai, talvez seja seu marido, talvez seja a sua mãe, talvez seja o seu avô, o seu irmão. As pessoas, elas não lidam com o lado espiritual, elas lidam com o lado humano, carnal. E às vezes o que está mais em vogue, o que está mais de prioridade não é Deus. Às vezes é o interesse pessoal de cada um. Talvez o seu irmão esteja passando você para trás. Não estou falando, agora não estou falando da minha família, estou dando um exemplo. No seu caso, por exemplo. Então, que você possa tirar, você não seja bobo, né? Mas tire sabedoria disso e coloque na mão de Deus, que Deus vai dar a vitória para você. Você entendeu? Tipo, mas ame, não deixe de amar. Porque por algum motivo Deus colocou na sua vida. Por algum motivo Deus te colocou como familiar, sangue do sangue, sabe? E isso não tem preço. Então, ame, ame teus familiares. Ame quem te faz mal. Às vezes não é nem seu familiar, às vezes é o teu chefe no trabalho. Uma pessoa que tem nada a ver com você. Ame. Ame. É, coloque a sua situação diante de Deus. Eu acredito que você, assim como eu, sofri muito no passado. E aprendi a lidar com isso. E não foi fácil. Mas tiramos sabedoria, a gente cresce, a gente aprende. Meu pai não me conhece. Meu pai não sabe. A gente convive. Pra falar a verdade, até minha mãe, que é uma pessoa tão próxima de mim, ela não me conhece. Às vezes as pessoas da igreja são as que mais me conhecem, meus amigos pessoais. São pessoas estranhas. Sabem quem é verdadeiramente o Roger. E o pior, eu conheço bem meus pais. Porque a diferença é, eles me conheceram, eles conviveram comigo quando criança. E você cresce e você muda. Eu convivi com meu pai como criança, vivendo, coabitando, né? E aquilo que eles eram, eles mudam um pouco. Talvez mudem um pouco. Né? Mas crescem. E eu, felizmente, mudo todos os dias. E é esse o grande desafio da vida, mudar. Sempre saber que eu posso melhorar. Se eu sou bom, eu posso ser melhor. E nunca vou falar que eu sou bom. Sempre vou achar que eu posso melhorar. Então, a vida é um constante desafio. Se você acomodar na tua vida, isso em tudo, tá, gente? Eu não estou falando só do lado espiritual. É do lado profissional, do lado afetivo, do lado emocional, psicológico, né? No lado. Eu mesmo, do lado psicológico. É uma coisa que eu tento mudar completamente. Eu tenho uma mistura, uma mescla de temperamento sanguíneo com colérico. E isso, às vezes sanguíneo, às vezes ora sanguíneo, ora colérico. E isso é muito complicado. Então eu lido com isso. Então eu falo isso para vocês. Tá? O testemunho ficou grande demais. Mas desafios a gente sempre vai ter. Principalmente desafios de relacionamento. Eu pergunto para você, como é esse desafio? Eu tenho um desafio com o chefe. Outro dia, um outro testemunho que eu posso contar para vocês. Um chefe que eu tive e como Deus trabalhou isso e como Ele trabalha. E, e é isso, gente. Eu vou parar por aqui, que ficou muito grande esse testemunho. Mas é isso. Eu acredito que vocês tenham entendido verdadeiramente o que é. E é a primeira vez que eu conto isso. Amém?